Para começar a fazer o cesto, nós temos aqui uma parte dessa recortada. Nós vamos usar aqui, eu vou fazer aqui no caso com um pedaço de juta, um pouquinho maior que essa parte aqui de baixo da cesta. E eu vou fazer aqui um detalhezinho com uma rendinha ou uma passamanaria que vocês tiverem, ou se vocês não quiserem também, mas aí ele ajuda a dar um acabamento melhor, tá? Essa minha juta aqui, ela tem uma trama bem espalhada, então ela fica feia se deixar só ela, né? Então eu coloquei ela com um feltro da mesma cor, ela vai fazer o fundo e vai proteger essa juta para que ela não desfie, né? Então eu vou fazer aqui, vou colocar mais ou menos sobre a parte de baixo, tá? Ela vai ficar assim, no avesso. E eu vou colocar essa parte lateral e a parte de baixo aqui, eu vou colocar ela para dentro aqui, tá? Eu vou colocar, quem quiser pode passar um pinguinho de cola e pode ir tirando esses excessos para não ficar muito grosso, né? Nós vamos colocar aqui, vamos prender. Eu vou prender aqui com um alfinete, porque eu vou levar a máquina, tá? Eu achei mais fácil colocar com um alfinete. Quem se sentir mais à vontade para fazer à mão, eu confesso que eu fiquei muito tentada a fazer com a mão, costura à mão, porque ele é bem mais fácil de você controlar a malha, né, a malha dessa juta, porque ela é muito mole, né? Dependendo do lado que você puxa, ela estica muito, né? Então na máquina podia ser que ficasse um pouco frouxa. Mas eu fiz um teste e deu certo, dá pra fazer na máquina assim. Essa parte de cima, nós vamos fazer uma pequena dobra, tá? Para ela não desfiar, né? Como eu disse, ela é bem ruinzinha de desfiar, ó, ela já tá desfiando aqui. Então nós vamos colocar uma dobra bem pouquinho aqui, para colocar ela bem rente aqui nessa parte de cima do cesto, tá? E também, para ajudar a fazer o acabamento, para não ficar aparecendo essa parte da costura, eu vou colocar a fita da passamanaria. Só que eu vou costurar como? Eu vou prender ela aqui, essa juta aqui, e vou colocar essa passamanaria desse jeito aqui. Vou costurar aqui bem na bordinha. E depois que eu tiver costurado, eu vou virar e vou vir aqui fazer o rebate. Deixa eu ver se esse daqui... É que essa parte aqui, ela fica mais estreita do que essa parte da costura. Mas também é uma opção, como ela vai ficar na parte de cima, de usar esse lado aqui da juta, que tá a borda, né? Seria o fio da juta, para deixar ela, porque ela é mais firme. E aí costuraria aqui. Ela também é um pouco mais grossa, exatamente por conta desses fios que são usados para prender ela, tá? Então fica a critério, vocês dão uma olhada como é que tá a juta, se vocês forem usar a juta de vocês, e verifique se não fica muito grosso, porque depois disso ainda vai ter a outra camada que a gente vai fazer para dobrar. Então é interessante não deixar muito grosso, para depois não ficar muito ruim de costurar na máquina. E também não ficar uma coisa muito grosseira, né, na parte de cima do cesto. Nós vamos fazer aqui e depois nós vamos desvirar ele assim, tá? Eu vou prender ele todo aqui com um alfinete, vou levar na máquina e depois eu continuo aqui para mostrar os próximos passos. Importante observar que na hora de fazer aqui o verso, na hora que eu vou colocar a juta pra cá, essa parte que ficou aqui dobrada, né? É bom você tirar o excesso, para não ficar muito grosso. Mas também não corta muito rente, porque como eu disse, a juta desfia muito e ela pode acabar ficando feio no trabalho, ficar aparecendo depois no final. Eu vou tirar um pedacinho aqui só para diminuir um pouco o volume, né? E eu vou continuar fazendo. E na hora que eu for costurar aqui, vou tomar bastante cuidado para ele não ficar aparecendo esses fios soltos. E eu costumo fazer um lado de cá, um pouquinho desse lado, um pouquinho desse lado, exatamente por conta dele ter sido muito mole.
Ele é muito... Se eu puxo muito de um lado, depois ele pode ficar torto no outro. Então, é bom fazendo os dois ao mesmo tempo, para não ficar... para ficar mais retinho. Não deixar uma coisa muito... Pode ser que ela fique um pouco torta, exatamente porque essa malha ela não é muito firme. Aqui eu tô vendo que tá muito grande, eu vou tirar um pedaço aqui também, para diminuir o volume na hora que ela vier para cá. Aqui eu vou colocar minha passamanaria, bem rente, já vou alfinetar com ele. Então, eu vou levar a máquina de costura, vou prender ela aqui. E depois, na hora de fazer a dublagem, eu vou fazer o rebate nele. Vou costurar ali e já volto, a gente te mostrar. Mostrar pra vocês como faz a continuidade. Eu costurei aqui toda a volta, né? Eu fiz com um ponto zigue-zague. Acho que aqui pelo verso dá pra ver melhor, ó, tá vendo? Passei a costura zigue-zague. E na hora de fazer a dublagem, eu vou fazer vou rebater a costura do lado de cá. Né? Enquanto isso, antes de fazer a dublagem, eu vou colocar também aqui o bolsinho. O bolsinho que vai ficar, vão ficar as fichas. É um bolsinho nesse tamanho aqui, 10 por 20. As letrinhas, se vocês forem fazer colados, vocês podem deixar para colar depois. Nesse caso aqui eu vou colar, então eu estou só aqui só para eu saber mais ou menos o tamanho, onde eles vão ficar. Se vocês não quiserem fazer essa letra aqui recortada, aqui, essa letrinha aqui recortada com o desenho do coelho também não tem problema, tá? Eu sei que é difícil cortar, mas quem tem máquina de corte, eu achei essa fonte na internet, achei bem legal, que tem os coelhinhos no vazado, né? E aí eu achei legal para Páscoa. Mas vocês podem fazer com recortar e colocar um círculo mesmo, né? Sem o detalhinho, o que importa é a mensagem. Se vocês quiserem bordar também, escrever com caneta, pintar, aí fica a critério de vocês. Eu vou deixar essa frase lá no caderno de moldes, mas fica à vontade para vocês colocarem a mensagem que quiser. Se quiser escrever outra coisa também, quiser colocar o nome da criança, alguma coisa assim também, é a critério de vocês, tá? Tem um bolsinho então, eu vou colar, nesse caso aqui eu vou colar as letras, então eu vou deixar para depois, pode ser depois. Eu vou medir aqui embaixo 1 centímetro para poder colocar o bolso, 1 centímetro. Até um pouquinho mais alto, 2 centímetros. 2 centímetros aqui. Aí 2 centímetros do lado de cá também. E 2 centímetros do lado de cá. Aí. E aqui eu vou levar a máquina e vou costurar só essa borda aqui. Porque aqui vai ficar aberto pra gente colocar as fichas. Tá? Reforça bem aqui, porque é um lugar que a criança vai forçar bastante. Então é bom dar uma reforçada aqui. E aí nós vamos costurar e depois nós vamos fazer a dublagem. Como é que vai ser feita a dublagem? A dublagem, ela vai ser feita com um outro feltro, não precisa ser de outra cor, tá? Pode ser da mesma cor que vocês fizeram o cesto. E vocês vão passar cola aqui. É bom passar cola bem onde está desfiando a juta, que aí ajuda a firmar também. Vamos colocar aqui bem certinho. Eu vou dobrar aqui. E aqui eu vou rebater a costura. Vou costurar uma aqui para prender essa passamanaria. E aí eu vou costurar tudo aqui em volta.
para prender e vão ficar duas partes. Nesta outra parte, que nós também já costuramos a juta, a passamanaria, né? Nós vamos colar os ovos, os 3 ovos. Então, eu coloquei aqui, vai ficar nessa sequência. Eu escolhi essas cores de ovos exatamente por conta da música, né? O coelhinho trouxe 3 ovos, o azul, o amarelo e o vermelho também. Então, eu coloquei nessa sequência, nessas cores. Inclusive, as flechas que estão nos cards estão exatamente nessas cores por conta da música, tá? Mas se vocês não tiverem essas cores, quiserem usar outra também, fica a critério. Eu vou deixar também o molde, no molde, o material complementar com as fichas também sem desenho, sem cor, tá? Então, fica a critério de vocês. Vou colocar um alfinete para prender, que eu vou costurar. Vi a posição que eu quero meus ovos, acertei aqui. Então, eu vou levar a máquina, vou costurar os 3 ovos para deixar ele fixo. E vou costurar a plaquinha da outra também. E aí, a gente volta para fazer a dublagem e terminar a montagem da cesta. Aqui já tá tudo costurado, certo? Aqui também os ovos estão todos costurados. E agora, a gente vai dublar. Eu costurei aqui, ó, já rebati a costura aqui, mas não tem necessidade, tá? Você pode fazer agora na hora da dublagem. No final vai acabar ficando aqui 2 costuras. Mas você pode deixar para esse momento agora. Eu vou passar cola aqui no verso e a gente vai colar essa outra parte aqui. Aqui eu costurei já, fiz a costurinha aqui, costurei toda a volta aqui e aqui também, né? Dublei e ela tá toda costurada, toda presa. Aqui do lado dos ovos também, costuradinho aqui, a alça e toda a volta aqui também está dublada. Agora, nós vamos terminar a cesta assim. É só unir as pontas. E nós vamos aqui unir essa parte do cesto aqui, para deixar as alças abertas e a parte de cima aberta para guardar os ovos, certo? Quem tem uma máquina um pouquinho mais forte, pode passar uma costura aqui. Ou quem quiser também, pode fazer um caseado à mão aqui para fazer esse fechamento com a costura. Eu acho mais seguro com a costura. Mas nesse caso aqui, a minha máquina é doméstica, daquelas pequenas, então ela não aguenta muito tecido e ele ficou bem grosso por conta de ter 2 camadas de cada lado, mais a juta. E aqui nesse caso aqui ainda tem um cantinho que tem a passamanaria. Então, ele ficou bem grosso e a agulha não tá costurando, ela não tá pegando. Então, nesse caso aqui, eu vou colar com cola quente. Porque cola quente, feltro com feltro, sem problemas, né? Ele gruda e mantém bem. Então, o ideal seria costurar, mas para quem não tem máquina industrial, uma máquina mais forte, pode ser colado com cola quente também, tá? Então, vou fazer aqui com a cola para vocês verem que também dá para fazer. Prontinho, tá tudo colado. Então, nós temos aqui a alça, o cestinho para guardar os ovinhos. Aqui temos a parte dos ovos e aqui a parte da frente que vamos colocar as fichas. E agora, eu vou colar esses daqui com cola também. Eu vou deixar colado esse daqui. E vocês têm algumas opções para colar. Você pode, para quem não fez bordado, para quem não fez costurado, você pode colar com cola quente mesmo, porque é feltro com feltro. Se você quer achar que é muito ruim, porque as letrinhas são muito fininhas, você pode também colar com uma cola de pedraria. Ele tem o bico mais fino, com metal, né? Eu tenho, por exemplo, essa marca aqui. Ela tem o bico bem fininho, de metal.
que ela facilita a aplicação, tá vendo? Você pode usar essa cola. Ou pode usar cola quente. Ó, cola quente, cola de pedraria, costurado ou bordado. Então, nós vamos colocar aqui. Para quem quiser medir as letrinhas certinho, para ficar bem centralizado, fica à vontade. Eu já não sou muito dessas. Eu gosto de deixar alinhado, mas eu também não sou tão detalhista assim, a ponto de ficar medindo e tal. Eu acho bonito, fica bonito. Em alguns casos é necessário, mas nesse caso aqui, acredito que dá para deixar assim. Então, eu posso colar com cola de pedraria ou com cola quente. Aí fica a critério de vocês. Tá prontinho a nossa cesta. Vamos agora fazer a ficha com os ovos. Para fazer a ficha com os ovos, nós vamos separar aqui, são 4 posições que o coelho pode assumir, né? Direita, esquerda. Esse daqui é pra cima, ele tá olhando pra cima. E esse daqui ele está olhando pra baixo. Tá? Então, nós vamos colar. Quem quiser também pode costurar, pra fixar o coelho nesse ovinho. E depois nós vamos dobrar. Nós vamos dobrar aqui um pedaço de feltro um pouquinho maior. Não precisa ser da mesma cor, não precisa ser de cor diferente. Quiser fazer a critério, as cores ficam a critério de vocês. E depois que costurou aqui, vamos tirar todo o excesso. Pode tirar rente ou pode tirar com a tesoura escalope. Eu vou mostrar, no meu caso, eu vou fazer com a tesoura escalope pra você ver. Mas se você não tiver, pode ser com a tesoura simples mesmo, comum também. Então, eu vou mostrar aqui a montagem. Bom, direita e esquerda não tem segredo, né? Ele é uma peça só, não precisa montar. Então, é só centralizar o coelhinho aqui no meio do ovo. E eu vou passar a cola quente para fixar a figura dentro do ovo. Se você quiser fazer a dublagem primeiro, aqui, costurar tudo em volta para depois colar também pode. Porque nesse caso aqui eu vou ter bastante cuidado, para não colar muito próximo da borda, senão vai me atrapalhar na hora de fazer a dublagem. E se você faz a dublagem antes, você pode colar por cima da costura, não tem problema. Olha, coelhinho pra direita aqui. Aí eu só vou pintar depois com uma caneta permanente o olhinho dele. No rostinho dos coelhinhos, eu coloquei aqui, tem um detalhezinho no molde. Nesse caso aqui eu fiz recortado, mas vocês podem fazer com caneta permanente bem fina, né? Aqui tem, nos outros coelhinhos também tem, ó, o focinho deles, já tá aqui recortado. Ou vocês podem fazer com caneta, tá? Se vocês não quiserem aproveitar um recorte, vocês podem fazer com a caneta, só pra marcar o focinho. Ou se quiser deixar assim também, não tem problema, porque o coelhinho também fica bonitinho sem o nariz desenhado, né? Quiserem colar uma bolinha de feltro também, um triângulo de feltro, fiquem à vontade também. Ou pintar com canetinha, com tinta de tecido, fica a critério de vocês. Ó, o coelho olhando pra cima, ele vai ser assim, esse corpinho meio estranho aqui. Temos o rabinho, vai aqui, e a cabecinha dele vai nessa posição aqui. Tá? Então, ele vai ficar desse jeito aqui.
Nesse caso aqui, eu vou deixar o coelhinho só com a cabeça colada. As orelhinhas eu vou deixar solta. Vai facilitar na hora de fazer a costura e também dar uma textura, um aspecto um pouco 3D pro cartão. Aqui o coelhinho olhando para baixo também é simples, é só o corpinho dele, ele é único. E a cabecinha aqui embaixo, eu fiz ele com o rostinho um pouquinho tortinho, mas você pode colocar ele reto também. Porque o segredo aqui, nesses coelhinhos, tá certo que a posição ajuda bastante, mas o principal aqui, principalmente nesses que estão olhando para cima e para baixo, é a posição dos olhos. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado na hora de pintar os olhos, para pintar na posição certa e não dar a impressão de outra direção. Pode acabar confundindo a criança. Para os olhos, eu vou usar essa caneta aqui. Ela é marcador de texto, tinta permanente. Essa eu tô usando a ponta média de 2 milímetros. Nós temos aqui os nossos coelhinhos. A posição dos olhos vai influenciar bastante na hora da percepção. Então, nós vamos tentar fazer o mais certinho possível. Do lado esquerdo, não tem muito segredo, é só um pontinho aqui. Do lado direito também é só um pontinho, não tem muito segredo. Aqui tá olhando para baixo. Nós vamos fazer 2 pontinhos aqui próximo do focinho. Vendo? E esse que tá olhando para cima, nós também vamos colocar aqui próximo do focinho aqui. Essa marcação você pode fazer com caneta permanente, com tinta de tecido, pode colocar bolinha de feltro, fica a critério. Colocar os olhinhos móveis também. Então, nós temos aqui as 4 posições. E para cada posição, vocês vão fazer 3. Então, você vai ter 3 para o lado esquerdo, 3 para baixo, 3 para cima e 3 para o direito. Tá? Então, agora eu vou, para todos eles, eu vou dublar, fazer mais 2 de cada, vou dublar e aí vou refilar. E aí eu trago aqui para vocês para mostrar o resultado final. Aqui eu costurei todas as fichas, né? Eu tô trazendo aqui um de cada modelo, costurado aqui. Então, eu vou fazer alguns desenhos aqui com uma caneta permanente verde, um marcador permanente verde, para a criança também ter um pouco mais de referência, porque, por exemplo, esses dois aqui são muito parecidos, né? Para a criança saber que realmente esse está olhando para cima e esse daqui está olhando para baixo. Então, eu vou fazer um chão para fazer uma referência, só alguns detalhinhos, um matinho, alguma coisa assim, só para a criança saber que esse é o chão e que essa parte tem que ficar para baixo, né? Fazer só alguns desenhos assim, principalmente nesses daqui, para ela saber que ele está olhando realmente para cima e o outro coelhinho está olhando para baixo. Aí, se vocês quiserem fazer com caneta, com canetinha, com tinta para tecido, com recorte mesmo de feltro, né? Desenhar, pegar uns recortes de graminha verde, aí fica a critério da imaginação do que vocês tiverem em casa. E agora que eu fiz todos os desenhos, eu vou refilar. Refilar seria tirar esse excesso que tem aqui na borda. Eu vou fazer com essa caneta, com essa tesoura escalope. Ela tem essas ondinhas aqui, ele faz um efeito bem legal no detalhado na peça. Para quem não tem, pode fazer um corte com a tesoura mesmo, reto, bem rente, aqui, o ovinho de cima. Ou então, se quiser deixar uma bordinha em volta, né? Recorta um pouco mais afastado e vai ficar uma bordinha da cor do fundo, fica bonito também.
Então, ele dá esse detalhezinho na borda. E eu vou fazer com todos eles. Pra deixar iguais. Então, eu fiz aqui para todos eles. Eu desenhei o chãozinho e fiz refilei todas as fichas. Então, nós temos aqui 3 fichas de cada modelinho, então são 12 no total, certo? Agora, vamos fazer as fichas com as sequências das direções. Eu deixei ali no material complementar 2 folhas com direções diversas aqui, né? Que a criança pode utilizar para fazer a atividade. Vocês podem recortar todas ou algumas, aí fica a critério, né? Eu coloquei ali 24 combinações. Na verdade, o jogo comporta até 64 combinações diferentes, né? Mas é muita coisa, eu coloquei só algumas ali, as 24 diferentes posições ali que você pode colocar. E aí, eu recortei todos eles aqui. E eu vou plastificar. Fazer uma plastificação caseira, né? Quem tem a máquina para plastificar é o melhor, é o ideal. Não sei a questão de custo, porque eu não tenho. Então, eu não cheguei a fazer. Mas uma opção bem barata que dá para você fazer é ou você usar um contact, você compra um papel contact, né? Na papelaria, coloca uma folha de contact aqui na frente e outra no verso e recorta. Ou então, a opção mais barata que eu encontrei foi com fita adesiva. Uma fita adesiva que é aquela fita empacotadora que as pessoas usam para embalagem mesmo, né? Eu comprei essa daqui, transparente, pra gente usar, e ela fica bem barata. Eu imprimi esses cards num papel um pouquinho mais grosso do que o sulfite, tá? Esse daqui era de 120, gramatura de 120. O ideal seria um pouquinho mais grosso, uns 180, né, para ele ficar firme. Mas o de 120 já ajuda bem, tá? E a plastificação que a gente faz, ó, esse daqui já tá plastificado. Ele deixa um pouquinho mais resistente e ele fica mais durável, né? Dá pra criança poder brincar bastante, se dá uma sujadinha é mais fácil de limpar, né? Porque ela tá com um plástico envolto, então, claro que não dá para mergulhar em água, lavar, esse tipo de coisa, mas ele dá uma durabilidade um pouquinho maior para o seu cartão. Então, como é que nós vamos fazer essa plastificação caseira? Eu vou pegar um pedaço de fita, vou pegar um cartão desse e eu vou colar essa fita em um dos lados do cartão. Eu vou colar assim, mas se você achar mais fácil, você pode recortar um pedaço e colocar na mesa, né? Então, eu tô aqui, colei desse lado aqui, né? Essa parte adesiva tá do lado de cá. E agora eu vou colar no verso. Então, você pode tanto colar na própria fita, ou então tirar um pedaço e colar no verso. Não precisa centralizar certinho, né? Mas o que é importante é que a fita pegue em todo o entorno dele. O que eu faço agora para deixar ele bem fixo? Eu pego uma régua e eu vou passar a régua em toda a extensão dele para tirar eventuais bolhas de ar, esse tipo de coisa, né? Deixar bem lisinho. Dos dois lados. E ficou bem lisinho, confiro se não tem nenhuma bolha. E agora eu vou só recortar, vou refilar essa fita que tá aqui em volta da nossa ficha. Aí você pode cortar bem rente. Se você quiser deixar para cortar em volta da ficha, somente na hora que você fizer a plastificação, também pode, tá? Porque senão você vai ter 2 trabalhos, né? Primeiro de recortar ele certinho na linha e depois para cortar de novo. Então, você pode deixar ele cortado um pouco maior com umas bordas. E aí, cola a fita adesiva e depois retira o excesso. Não vai ter problema. A única diferença é que, às vezes, quando a gente tá com uma borda, como ele é muito próximo da largura aqui da fita, pode ser que fique um pouquinho para fora assim. E aí vai ficar uma parte sem adesivo, então vai ficar
vai acabar estragando, você vai ter que colar outra fita por cima, né? Então, para evitar esse retrabalho, eu costumo cortar bem no tamanho já certinho, que eu sei o tamanho certinho que ele vai caber aqui, e eu sei que não vai ficar nenhum pedacinho para fora, por exemplo, né? Então, você vai fazer isso com todas as fichas que você imprimiu, vai deixar elas todas plastificadas assim, e agora está pronto o nosso brinquedo. Então, a criança vai ter a cestinha, né? Nós vamos colocar as fichinhas aqui, essa parte aqui da frente, e os ovinhos com os coelhinhos nós vamos colocar na parte de dentro. E aí a criança vai poder tirar os ovinhos para brincar, tirar as fichinhas. Aí ela vai escolher a fichinha que ela quer, por exemplo, vamos escolher um aqui no meio. Esse daqui. Então, azul, amarelo e vermelho. Então, ela vai saber que o azul, o amarelo e o vermelho é tudo para o mesmo lado. Então, vamos pegar aqui o coelhinho que está virado para lá. Então, o azul está virado para lá. Outro coelhinho. O amarelo virado para cá e o vermelho virado para cá. Então, tá certo, tudo certinho. Vamos trocar a ficha. Vamos pegar uma outra ficha, que tem mais misturado, vamos ver. Esse daqui, por exemplo. Nós vamos pegar, assim, azul, amarelo e vermelho. Então, nós temos dois olhando para cima. Vamos procurar aqui o coelho. Aqui, o vermelho tá olhando para baixo. O amarelo tá olhando para cima. E aqui, outro, o azul tá olhando para cima. Então, a criança fez a atividade certinho. Conferiu, tá tudo certinho. Vamos passar para a próxima. E assim por diante. Né? A criança cansou, não quer mais brincar ou vai sair. Guarda as fichinhas, guarda os ovinhos dentro da cesta. Tem bastante espaço para ela guardar. Se ela quiser brincar, carregar uma outra coisa aqui dentro, uns lápis de cor, um caderninho, né? As fichinhas vão aqui. E esse é o nosso brinquedo de Páscoa. Nossa cestinha das direções. Ensina as direções direita e esquerda. E ao mesmo tempo que você vai ensinando para a criança que está olhando para cima, para o lado, para a direita, para a esquerda, você vai explicando que é a direita, que é a esquerda, até ela se familiarizar com as direções. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal para receber as novidades e até a próxima!